Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começou, aperte o play, isso mesmo, começamos. Começamos nessa aula 7 desse intensivão de finanças bíblicas. Como é que você está hoje? Que bom, isso mesmo. Começamos aqui nessa aula de hoje. Que bom que você está aqui hoje. Que legal, que legal. Começamos aqui na aula 7. Quero ver quem está animado aí para aprender mais hoje sobre finanças à luz da Bíblia. Estamos dentro do intensivão de finanças bíblicas. Hoje é nossa 7ª aula. Que esse curso que é muito intensivo. É sim, são 2 aulas por dia. São 28 aulas no total, ao meio-dia 7 e às 21h47 à noite, horário de São Paulo. Então, prioriza para assistir, para estar aqui ao vivo comigo, porque nunca é falta de tempo, é falta de prioridade. E depois você vai sentir saudade de mim. Então, faz assim, eu vou estar aqui priorizando, quero aprender e aproveitar ao máximo esse curso. Boa tarde a todos, que bom ter você aqui comigo hoje. Quantos de vocês já assistiram todas as outras aulas que a gente fez até agora? Escreve aqui no chat para mim, se você já assistiu a aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, escreve para mim, eu assisti. Eu quero saber quem está super comprometido assistindo. Escreve aqui, porque as aulas vão sair do ar em algumas horas. Isso mesmo. Eu consegui aqui na equipe com a equipe do Cristão Rico para as aulas ficarem no ar até o final de semana, até domingo à noite. Porque muita gente pediu, mas depois elas vão sair. Por que elas vão sair? Porque na próxima semana nós temos mais. E eu não posso deixar você acumular, então eu tenho que fazer você assistir, colocar em dia, para não acumular com as aulas da semana que vem. Estamos na primeira fase desse curso, que é um aquecimento para a segunda fase, que é a Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças. Esse curso que tem dia para começar e dia para acabar. Todos os dias, em 2 horários, eu estou aqui te enviando os links dentro dos grupos de WhatsApp exclusivo do Intensivão para te avisar das aulas. Quem saiu do grupo, entra de volta. E como é que faz para voltar para o grupo? cristãorico.com/grupo, você entra direto no grupo de WhatsApp. E se você não se inscreveu para a segunda fase do Intensivão, que são aulas fechadas e precisa estar inscrito de forma gratuita, isso mesmo. A segunda fase também é grátis, mas você precisa se inscrever. Como é que você se inscreve? cristãorico.com/evento. Nós vamos ter comunidade exclusiva do Facebook para você fazer seus exercícios. Eu e a minha equipe do Cristão Rico poder te acompanhar. Tudo isso de graça para quem se inscrever no evento e está super comprometida aqui comigo para aprender muito de finanças à luz da Bíblia e transformar a sua vida financeira. Quem quer transformar a sua vida financeira? Quem está dentro do grupo WhatsApp precisa se inscrever novamente? Não precisa se inscrever novamente. Fica dentro do grupo, não sai, porque se você sair, você vai perder muita coisa. Vai perder o certificado de participação do curso no final, que vai ser enviado junto. Você precisa anotar as palavras-chave das aulas. Então, é para você realmente participar. Lembrando que o objetivo desse intensivão é trazer para você um conteúdo completo, para você ser obediente a Deus em suas finanças e, com isso, ter suas finanças controladas, fazer sobrar dinheiro e investir para realizar os sonhos de Deus em sua vida. Não importa a sua situação hoje, se você está no vermelho, se você tem dívidas, você vai ver que é possível, sim, para você sair delas e realizar esses sonhos de Deus em sua vida. Agora, eu quero mostrar para você um testemunho, porque testemunho edifica a sua vida. Eu compartilho com você
um exemplo de uma pessoa que fez algo que pode ser o mesmo caso que você. E a gente aprende muito com os testemunhos. Por isso que eu estou te mostrando o testemunho dos meus mentoradas. A Joelma é minha mentorada e ela aprendeu bastante. Ela aprendeu a estratégia de sair das dívidas da forma certa, na forma com a negociação. Inclusive, a aula de hoje, como negociar dívidas. Olha só como faz toda a diferença quando você negocia da forma certa. Vamos ver o caso da Joelma. O Cristão Rico veio trazer para a minha vida o conhecimento e o entendimento porque eu não dormia, porque eu não tinha paz, porque eu não tinha conhecimento, porque que eu não tinha muitas coisas que são necessárias para se viver com tranquilidade, com conhecimento, com sabedoria e com inteligência viável. E nas primeiras aulas eu já fui tomando entendimento de que toda a responsabilidade de todos os desafios que eu vinha enfrentando, desde os 9 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar, né, e não sabia lidar com o dinheiro, uma vida inteira. E eu conheci o que é ter o nome sujo no Serasa por 6 dívidas que tinham já muitos anos. E eu tomei inteireza e clareza dos comportamentos das minhas escolhas financeiras. E hoje, as 6 dívidas que eu tinha lá no SPC e no Serasa estão quitadas. O meu cartão de crédito, num valor muito alto, está negociado conforme os ensinamentos da doutora. E eu já tenho um investimento pequeno, inicialmente, para a honra e para a glória do Deus que eu sirvo. O grupo Cristão Rico me ensinou que mordomia é uma coisa séria e importante, e hoje eu sirvo ao meu Deus com uma mordomia de acordo com a palavra do Deus que eu sirvo. Amém. Olha só, o caso da Joelma, que ela saiu das dívidas e negociou a dívida da forma certa, negociando as dívidas do cartão de crédito da forma certa. Então, o que eu mais vejo é gente fazendo coisas erradas em momentos de negociação, o que atrapalha totalmente a sua vida, inclusive a sua saúde, porque você acaba não dormindo direito por causa das dívidas. Aí eu te pergunto, será que você tem perdido o sono por causa das dívidas e do descontrole de suas finanças? Eu quero dar um recado importante para você que tem perdido o sono por causa de problemas financeiros. Fique aqui comigo nessa aula até o final e não perde nenhuma aula desse intensivão. Pode fazer uma mudança de chave, eu tenho certeza, uma transformação, uma metanoia financeira na sua vida. Incrível, né? Esse caso da Joelma, da minha mentorada. Mas para tudo isso acontecer na sua vida, como aconteceu na vida dela, você já precisa começar a ter uma verdadeira, como eu falei, metanoia financeira. O que é? Uma mudança essencial de pensamento. Lembre-se que em Provérbios 4:23 diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Na sua vida financeira, são os seus pensamentos que geram suas ações e geram seus resultados. O dinheiro que você tem de saldo hoje na sua conta corrente é resultado daquilo que você pensou, das decisões que você tomou. Então, isso não aconteceu por acaso. Nas aulas anteriores, eu já falei muito sobre isso, sobre o resultado das nossas ações. Ontem eu falei sobre raízes, sobre crenças, a mente certa do cristão para prosperar. Isso é algo definitivo no momento de negociar a dívida, no momento de solucionar dívidas. E negociar dívida não quer dizer que você vai esquentar a dívida, que você vai aumentar o parcelamento, não é nada disso. Quer dizer resolver o problema. Então, se existe 2 formas, você pode
fazer uma negociação mantendo a dívida em novas condições ou realmente extinguir a dívida de uma vez. É isso que faz os meus mentorados. E se você quer melhorar a sua vida financeira, quer viver as promessas que Deus tem para a sua vida e realizar sonhos, você precisa saber administrar suas finanças. Nessa sequência de aulas aqui, você vai aprender muito sobre transformação de mentalidade para a sua vida financeira, porque isso é a base, é uma base para o seu entendimento. Não faça nenhuma negociação de dívidas até o final desse intensivão, porque eu tenho certeza que você vai aprender coisas que você nem sabe que não sabe. Isso faz toda a diferença para a sua vida. E entenda o seguinte, aqui você já está aprendendo esse fundamento e uma nova visão. Eu já te ensinei que dinheiro é ferramenta para cumprir os propósitos de Deus aqui na Terra. E se você não sabe lidar com essa ferramenta, você está com uma desvantagem muito grande em obedecer verdadeiramente a Deus. Porque é como uma ferramenta. Imagina você usando uma ferramenta de uma forma errada. Pega um liquidificador e vai usar de forma errada. Ele não vai, pode ser que ele não sirva para o objeto que você quer. Não dá para você pegar um celular e usar o celular como martelo. O celular vai quebrar, porque ele não nasceu para ser martelo. Então, você não está usando a ferramenta da forma certa. E dinheiro é ferramenta para cumprir os propósitos de Deus. Fez sentido para você? É isso mesmo. Você não saber usar, saber que o celular tem essa utilidade, e você utiliza de forma diferente, dá errado, vai dar ruim. Que, né? Já tentou fazer isso? Não dá certo. É usar um celular como martelo, não vai dar certo. E é isso que muita gente faz, não usando o dinheiro da forma correta e não tendo educação financeira e entendimento correto. E é impossível mudar o seu comportamento para prosperar se você não passar por uma metanoia financeira. Deixa eu te contar uma coisa. Infelizmente, nós somos programados desde criança para pensar como pessoas pobres e não prósperas. E tá tudo bem. Foi assim que ensinaram pra gente. Mas se eu fosse você, eu não perderia nenhuma aula, que elas são uma continuação, é uma maratona, e uma aula eu me reporto para outra, para você ter um entendimento diferente, um entendimento de alguém que tem experiência e tem conhecimento para passar para você. Não importa o tamanho da sua dívida, se é 100 mil, 200 mil, 2 milhões, eu já vi gente saindo de dívidas maiores que a sua, pode ter certeza, posso assegurar para você. E hoje eu vou falar alguns aspectos da dívidas. Amanhã eu vou falar para você sobre investimentos, em duas aulas super especiais que vão acontecer ao 12h07 e vai acontecer um pouco mais cedo, às 17h07. Por ser sábado, a gente vai fazer um pouco mais cedo, às 5h07, horário de São Paulo, às 17h07. Tá legal? E vem muita coisa legal por aí. Hoje à noite vai ter uma aula imperdível sobre lei da semeadura, que é a base de tudo que você precisa investir para você fazer investimentos da forma certa como um bom cristão. Você precisa desse conteúdo, se você quer fazer investimentos, precisa desse conteúdo base da lei da semeadura de hoje à noite e das duas aulas de amanhã ao 12h07 e às 17h07. E vamos lá, vamos seguindo aqui para você, legal? Anota aí os horários das aulas de amanhã. Eu sempre digo que eu prefiro ensinar a pescar do que dar o peixe. Porque se eu dou o peixe, se eu te ensino a sair de uma dívida, você vai ficar sempre dependente de mim para sair da outra, de outra e superar os obstáculos que a vida acontece. E nossa vida é feita de altos e baixos. E tá tudo bem, o importante é você saber resolver problemas. Quem disse que rico não tem problemas? Tem problemas sim, mas sabe resolvê-los. E eu quero te desenvolver para que você possa ser o protagonista da sua vida financeira.
todo final de aula eu estou aqui passando para você a frase da aula, que é tipo uma peça do quebra-cabeça para você no final montar o seu quadro da vida financeira, porque cada frase que eu falo aqui para você é importantíssima para você ter essa verdadeira transformação. E eu quero agradecer a todos que estão compartilhando suas frases lá no Stories do Instagram, marcando @Cristão Rico, hein? Tem muita gente precisando escutar essa palavra. Então, vamos seguir aqui. Na aula de hoje, eu quero te mostrar como negociar dívidas e ter suas finanças controladas. Primeiro, eu preciso que você saiba, reforçar aqui, a gente já teve uma aula sobre dívidas, mas eu vou continuar. E essa aula, o número 7 é um número abençoado, viu? Por isso que o meio de 7 é um número chave, importante para você. E às 17h07, mais abençoado ainda. Então, anota aí os horários da aula de amanhã. Romanos 13:8 diz o seguinte: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama ao outro cumpriu a lei. Então, você precisa dar um chega nas dívidas e sofrimentos. E resolver isso como? Com conhecimento. Isaías 53:11 diz: depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Se você hoje tem dívidas, precisa tomar um primeiro passo importante, que é de clareza. Lembra o que minha aluna, a minha mentorada Joelma falou? Ela tinha 6 dívidas no SPC Serasa que ela nunca teve antes. E nos primeiros passos ela foi ter clareza, ela foi ter inteireza, né? Entendimento do que estava acontecendo. E sobre isso, essa clareza, eu já comecei a te falar na aula anterior. Mas eu quero que você fazer um passo a passo com você na prática hoje, de quais os passos que você vai tomar para essa negociação. Qual um passo que você vai tomar? Entrar em contato com o credor para ter a informação real da sua dívida. Tem muitas pessoas que fogem disso. E eu te digo que isso não te ajuda a resolver o problema. Apenas depois desse passo é que vem o passo da negociação. Boas negociações ocorrem para que você tenha tempo de se organizar, nem que seja partindo para o tudo ou nada. Toda vez que surge uma oportunidade para você de negociação e te dizem assim, ó, você tem que aceitar agora, então é fria, porque você não tem tempo para se identificar o que está acontecendo. Então, primeiro passo, levante a informação real da sua dívida. Inclusive, eu vou te dar uma dica de ouro para pagar dívida hoje, que tem muito a ver com o que eu estou falando agora. Para você saber, você pode negociar dívida para honrar de verdade e não aumentar a bola de neve das suas dívidas. Então, por isso que essa clareza é muito importante, porque você não vai assumir qualquer coisa. Você precisa ter o foco certo e o foco na organização. Eu vou te mostrar mais na Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças, um quadro de despesas, que é como parece um quadro numa parede, onde é uma ferramenta poderosa para você ter suas finanças controladas. E eu resolvi falar coisas básicas sobre negociação com credores nessa aula com você, tá? Então, os passos para negociar com o credor, muitas vezes, a pessoa já entra no seu emocional abalado, pensando que é uma tarefa quase que impossível. Mas hoje, eu quero te dizer que não é um bicho de 7 cabeças. Você precisa acreditar que é possível. Se você achar que a sua dívida é impagável, você já começa perdendo. Se você fala, meu Deus, a minha dívida é de 100 mil, é impagável, impossível eu levantar esse dinheiro hoje, eu ganho tão pouco. Calma aí,
Nosso Deus é Deus do impossível. Você está fazendo o seu possível? Aí eu te pergunto, faça o seu possível para Deus revelar o impossível que Ele quer fazer na sua vida. Você precisa exercitar mais a sua fé. E tem gente que vai negociando, renegociando, aceitando coisas do mundo na situação das dívidas e impede Deus de agir. Ai, nossa, doutora, quer dizer então que eu tenho que ficar ajoelhada orando para Deus mandar o dinheiro para salvar, para resolver a dívida? Não! Oração é orar mais ação. Deus espera a sua ação. Deus espera o seu plantio para te entregar a colheita. Querer colher sem plantar é antibíblico. E para quem entrou agora, eu sei que tem gente começando a assistir as aulas agora, hoje, pela primeira vez. Quem não me conhece ainda, eu sou Tayla Campos, mentora do Cristão Rico. Nessa aula aqui, eu estou te mostrando que o cristão pode sim negociar suas dívidas de um jeito honesto e íntegro com bancos e financeiras. Eu já fui muito endividada, enrolada com as finanças mesmo. Achava que eu tinha que pegar um novo empréstimo para resolver o anterior. Até que um dia eu resolvi isso, tomei entendimento e consegui ter minhas finanças controladas, fazer sobrar dinheiro e investir para realizar os sonhos de Deus em minha vida. E Deus me chamou nessa missão para semear na vida de outras pessoas. Então, antes de qualquer coisa, para você partir por uma negociação de dívidas, você precisa sim tomar passos no sentido de ter as finanças controladas. Tem gente que age no sentido errado, no sentido, no foco no problema, sendo que a solução não é essa. Como é que você vai pagar uma dívida se a sua vida está uma bagunça, cheia de desperdício, cheia de falta de mordomia, cheia de vazamentos nas suas finanças? Não tem como. Imagine uma casa bagunçada, com aquela sala toda suja, cheia de sujeira, mas você sonha com um sofá lindo, com aquela parede pintada, aquela sala organizada. Vem cá, tem como você trazer um sofá novo, uns móveis novos naquela sala bagunçada? Vai resolver o problema? Não vai. Você tem que parar, arrumar a sala, arrumar a bagunça e para botar as coisas novas. Então não adianta sonhar com um sofá novo se a sala está uma bagunça. Vamos arrumar a bagunça primeiro. E é isso que você tem que ter entendimento para você se livrar dessa doença das dívidas. Esse intensivão aqui é só um nivelamento de conhecimento para você chegar preparado para a Semana Cristã. Eu controlo minhas finanças, que vai começar na próxima quinta-feira, que vai ser muito mão na massa para você. Grava isso aí no seguinte sentido, porque lá vão ser 7 aulas com muitas ferramentas práticas para a sua vida. E quanto à dívida, não adianta você se preocupar em sair das dívidas se você não tiver suas finanças controladas, porque depois você vai voltar para ela de novo. E você, como super comprometidos, eu estou te dando esse alerta, estou mudando a sua mentalidade, estou te mostrando o outro lado da moeda. Você quer sair das dívidas de uma vez por todas e não voltar? É igual alguém pegar uma doença, depois que está curado, não quer pegar a doença de novo. Quer realmente a vacina para isso. Então, na minha experiência, eu quero que você aprenda. Para de se preocupar tanto com o seu nome anotado no SPC Serasa. Mesmo que não esteja, que seja uma ameaça de estar, você não pode deixar isso parar de agir no seu emocional. Você tem que agir com o seu racional. E quando o emocional está muito abalado, o racional cai. Sabia que tem pesquisas que falam que eles são de tipo inversos? Se você está com o emocional lá em cima, você até deixa de pensar direito. Por isso que em negociações a empresa de cobrança liga para você e ela fala muitas coisas antes
de fazer qualquer proposta de negociação e você quer resolver aquela dívida, muitas coisas antes que abalam seu emocional. Olha, uma cobrança extrajudicial, quer dizer, você só ouve o judicial. Extrajudicial nem é judicial. Que pode acarretar na penhora dos seus bens, é que você já começa, vai. Vou perder meus bens, vou perder minha casa, meu sofá, vou perder meu carro. E aí, no final, uma dívida de, por exemplo, de R$1.000, ela fala, eu quero que a senhora aceita parcelas de R$100, 20 parcelas de 100, quer dizer, tá dobrando a dívida, a pessoa nem pensa, ela só ouve os R$100, sendo que uma dívida de 1.000 vira 2.000. Então, olha só, eles focam na parcela, nem te falam o valor total somado, e nem te falam a taxa de juros, vão te falar se você insistir bastante, e nem a taxa efetiva, vão te falar a taxa que é a comercial apresentada. Então, quando você controla o seu emocional, você consegue pensar direito. E sim, a Bíblia fala, mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Mas esse bom nome que a Bíblia fala tem a ver com honestidade, credibilidade, principalmente deixar um legado. Essa foi, inclusive, a frase de das aulas anteriores. Lembra? E já eu vou te falar a frase da aula de hoje, que quer dizer muito com essa questão de para você não aumentar a sua dívida ainda mais. Entenda o seguinte, que cadastros de proteções de crédito, como o SPC Serasa, eles impedem momentaneamente de fazer você ter novas dívidas, enquanto você ainda não está com as suas finanças controladas. E tem cadastros como Cadim também, que é referente a órgãos públicos. Então, o que eu tenho visto? Muitas pessoas estão se afundando mais em dívidas por medo de ter seus nomes anotados nesses cadastros. E os bancos e os credores em geral se aproveitam disso. Então, tenha clareza que esse medo, você não deve ter, porque você não pode deixar uma ameaça te apavorar. Uma ameaça de uma possível execução judicial, sendo que uma possível, às vezes, nem acontece devido ao valor. Então, não se apavore com ligações de cobrança, atenda e mantenha o controle do seu emocional. Uma estratégia das empresas de cobrança te ligando é sempre te desestruturar com essas palavras, como eu falei, que te causam muito medo. Chegam a dizer que vão vender sua casa, já chegam nas consequências já. Por quê? Porque o medo não é de Deus. Quem veio para matar, roubar e destruir não é Deus. É o diabo que quer roubar os seus sonhos, quer te deixar aflita. E para você fazer um novo, te forçando tudo para você fazer um novo empréstimo e continuar esquentando essa dívida. Por isso que o foco dos credores é nas parcelas e não no valor total que a dívida você acaba aumentando. E é uma bola de neve, principalmente em cartão de crédito. Se você parcela, ainda mais aqueles parcelamentos automáticos, depois você não tem direito nem à retirada dos juros, nesse caso do cartão. Tem que ter uma grande negociação, uma negociação estratégica. E empréstimos com alta taxa de juros, nem tenho o que te falar, porque eles escondem as taxas de juros, onde só eles ganham porque as taxas do mercado estão muito menor. E foge para dizer sempre o valor da parcela. Então, essa nova taxa de juros, que vai incidir juros sobre juros, faz você esquentar a dívida antiga e começar a dever ainda mais como uma bola de neve. E a segunda dica que eu te dou aqui é: se você não conseguiu pagar uma dívida, não faça nova dívida para tentar pagar. Então, isso daqui é o segundo passo que você deve ter esse entendimento. Falei para você, não negocie enquanto não terminar esse intensivão. Também, quem não assistiu às aulas anteriores, assista, porque vale a pena e elas vão sair do ar, tá bom?
Então, você está com o entendimento de que você, se você aceitar qualquer negociação, você vai se afundar. E não é porque você é cristão que você não pode ter seu nome no SPC Serasa. E não é por isso, não é porque você tá que você é indigno, que você tá em sofrimento. Você tem que entender que eu também não estou te incentivando a isso, não, pelo contrário. Eu quero te dar o caminho certo para você não ter e para você sair se você já tá. Só que eu preciso te ajudar, te ensinando que quando você está no buraco, você tem que parar de cavar. Você tem que botar uma escada para sair. E tem gente que vai para o caminho errado. Tem gente que afunda mais ao invés de sair do buraco. Faz sentido para você? Então, a minha mentorada, ela tirou o nome do Serasa em 7 dias. Eu tenho uma mentorada que entrou na mentoria, em 7 dias ela tinha resolvido isso. Por quê? Porque ela fez o que devia ser feito. E ela tomou os passos certos. A minha intenção aqui é abrir seus olhos para um erro muito comum que eu vejo o tempo todo, que é as pessoas assumindo dívidas impagáveis por medo de ter seu nome anotado nos cadastros de proteção com o SPC Serasa, por medo de ameaça de empresas de cobrança. Se você está fazendo alguma coisa por medo, saiba que isso não é bom. E essas pessoas viram escravas das dívidas e vivem para pagar juros. Será que hoje no seu orçamento você está vivendo para pagar juros? Você já parou para pensar o quanto você ganha no ano está indo para juros? E é importante você conhecer os seus direitos como devedor também. Assim como o credor tem direitos de receber, você também tem direitos. Então, assim como você quer pagar, o credor também quer receber. Então, muita calma na hora de negociar dívidas. Os bancos e as empresas de cobrança colocam muito terror nas suas para quem deve. São ligações ameaçadoras, botando medo para te pressionar, sempre a tomar uma decisão que não é melhor para você, mas é para eles. O fato que você, como devedor, precisa também conhecer os seus direitos para quê? Para ter uma negociação justa. E você tem que pagar o que é justo. Dai a César o que é de César. E a negociação justa nunca é a que o banco propôs. Ninguém vai tomar a sua casa que você mora, a não ser que você coloque a sua casa em garantia. E quantas pessoas têm uma dívida comum, um empréstimo pessoal, faz renovação de empréstimo e coloca a casa como garantia? Que decisão errada! Ninguém vai tomar os móveis da sua casa que você deve. Eu já vi cada coisa. As pessoas sofrem e perecem por falta de conhecimento. E eu vou te trazer aqui mais algumas coisas básicas sobre negociação de dívidas, tá bom? Principalmente casos específicos para você aprender hoje. Se não for o seu caso, você já está aprendendo nesse intensivão de finanças bíblicas e vai transbordar na vida de outras pessoas. Quero ver os super comprometidos aqui. Vamos lá. Muito cuidado com empréstimos consignados. Esse é o pior tipo de empréstimo que tira a sua liberdade. Ah, mas doutor, o mundo diz que é com a menor taxa de juros. Cuidado, alerta. Não sede desconformados com o que há no mundo, mas sede transformados pela renovação do seu entendimento. É muito cômodo, é muito fácil o empréstimo consignado, mas se a coisa apertar, você não tem opção de deixar de pagar para fazer uma negociação. Aí você perde a liberdade e o direito de escolha de qual pagamento vai priorizar. Os bancos negociam com quem está em dia. Tem como negociar e melhorar o empréstimo consignado? Tem sim. Mas se você fugir para essa alternativa, saiba que nessa questão da pontualidade, o empréstimo consignado perde. Então, é melhor você pode negociar outros tipos de empréstimo. É possível quitar empréstimos consignados, sim, e muitos dos meus mentorados fazem isso. Mas essa premissa de que você negociará com quem está te pagando direitinho, o banco não vai querer ser tão cedente com você, porque ele quer a garantia de te receber os seus juros.
Na Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças, eu vou dar uma aula especial onde eu vou te contar algum segredo dos bancos que eu ensino para os meus mentorados do programa completo Eu Controlo Minhas Finanças, que chegam a pagar os seus empréstimos consignados com o dinheiro do próprio banco, recebido de volta. Então, essa aula será apenas para inscritos e os super comprometidos que estiverem participando comigo, tá bom? Então, voltando aqui que o tempo voa, meu Deus, eu falo demais. Estão gostando da aula? Escreve para mim quem está gostando, aproveita, dá um curtir aqui nessa aula de hoje, compartilha a aula de hoje, lembrando que as aulas, se você não assistiu às aulas anteriores e essa aula aqui, elas vão ficar no ar por pouco tempo, até domingo, e aí a gente vai tirar no ar. Mas, doutora, deixa mais. Não, você precisa se comprometer a fazer diferente. São 28 aulas, 100% online, 100% gratuito, incluídos em duas fases, fase 1 e fase 2, que começa na próxima quinta-feira. Se eu não tirar no ar, você vai acumular as aulas e vai deixar para depois. Depois você vai sentir saudade de mim. Prioriza para assistir, tá bom? Então, aprenda o seguinte. Quanto a empréstimo consignado, você negocia de forma diferente, pois você está em dia. E o banco não quer negociar com quem está em dia, mas tem uma forma certa de negociar sim. A boa negociação de dívidas parte do princípio de quanto cada um está disposto a ganhar e perder. Aí é a negociação certa. Na minha mentoria, além de ensinar os meus mentorados estratégias financeiras para ter as finanças controladas, sair das dívidas de forma definitiva, eu também ensino sobre o segredo dos bancos, seu direito como devedor, passo a passo para você negociar dívidas. E como eu disse, muitos mentorados recebem dinheiro de volta do banco quando começa a ter essa informação. Já pensou você tendo 5, 8, 10 mil com o banco depositado na sua conta? Então, isso acontece sim com os meus mentorados. Saiba, como princípio, de que não existe dívida eterna. Não existe dívida sem solução. E a solução para você não é mais dinheiro. Algumas vezes, a informação correta resolve muito mais, ou resolve grande parte ou toda a dívida. Então, anota aí mais um passo a passo da dívida. Eu te falei 2 passos, então, outro passo importante. Faça seu quadro financeiro para você poder definir quanto você vai ter para negociar. Você vai ter que começar a buscar ter suas finanças controladas. Senão não vai adiantar nada você ir para o credor negociar, fechar um acordo e não honrar depois. Porque sabe o que vai acontecer? Depois, na próxima negociação, o valor a ser negociado vai ser muito maior. E isso com base bíblica. Números 32 diz o seguinte: quando o homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Então, você precisa saber se tem a possibilidade, sim, de honrar esse compromisso. Então, pior, fechar um acordo com o credor e não honrar com ele é muito pior. Além de prejudicar o seu score, depois um reparcelamento, pode pedir mais garantias e ser muito pior para você. Então, se você tem que parar e se organizar. Às vezes é melhor não fazer nada do que assumir algo pior para você depois. E se você se organizar e concluir que não vai ter dinheiro nenhum para negociar, então sua prioridade não é quitar dívida, é arrumar a bagunça e gerar mais renda. Inclusive, durante esse intensivão, a gente ainda vai falar em ganhar mais renda, em investimentos, em finanças para casais. Semana que vem temos aulas incríveis, ao 12h07 e às 21h47. Lembrando que a aula de amanhã, eu vou falar sobre investimentos. A aula vai ser ao 12h07 e vai ser às 17h07, tá? 5 da tarde.
Amanhã, a aula, por ser sábado, vai ser às 5 da tarde. Então, pega aqui o como negociar. Você vai começar otimizando suas despesas para, nesse foco da boa mordomia, fazer sobrar dinheiro. E aí, depois, você vai aumentar a sua renda. Mas, doutor, aumentar a renda como? Eu nem trabalho, nem estou conseguindo. Eu vou fazer uma aula aqui dentro ainda desse intensivão sobre renda extra também. Sobre formas de criar renda, formas de conseguir dinheiro, de ganhar dinheiro. Tudo que você precisa fazer é mudar a forma que você encara o ganhar dinheiro hoje. Isso é muito importante, isso faz parte do seu aprendizado, da sua educação financeira. Às vezes você não tá, às vezes não, tenho certeza. Hoje você não faz mais dinheiro porque você não sabe como fazer. Quanto mais você sabe ganhar dinheiro, mais dinheiro você faz. Então, como é que você vai fazer algo que você não conhece? E às vezes a dúvida, a questão é porque existem coisas que você nem sabe que não sabe. Está muito no seu inconsciente. E eu ensino meus alunos também nesse sentido, também a ganhar mais. Mas veja, tem gente preocupado com emprego e não está preocupado com renda. Então, olha só como o foco pode estar errado. Você não precisa de um emprego, mas como, doutora? Você precisa de renda. Olha só. Faz diferença, é a cabecinha explodindo. O emprego é só uma das várias formas de renda que existe. Para você pode ser óbvio isso, mas para muitas pessoas não é. Então, enquanto você não tem nenhum valor para negociar, você vai se organizando, vai controlando suas finanças. E quem sabe com esse tempo vai surgindo propostas melhores de negociação. É comum depois as dívidas de um certo tempo vencidas, melhores negociações surgirem. Por quê? Porque tem a ver com tempo, sim. Dívida tem a ver com o tempo da dívida. Então, você tem que mostrar no momento que você quer ter clareza da sua dívida e ter essa informação para saber se é a hora de negociar ou não. E você precisa estar um outro passo que você precisa ter. Está comprometido em resolver isso, em resolver de forma definitiva. Cadê os super comprometidos aqui? Os super comprometidos, isso fala muito da sua vida financeira, porque os super comprometidos estão focados na solução e não no problema. Você tem que ser bem transparente com o credor e só peça prazo se você tiver uma previsão de como receber. Aí você dá um tempo para negociar a sua dívida. E geralmente, bancos, depois de 60 dias, bancos e cartões, e depois de 6 meses de inadimplência, de 60 dias a 6 meses, as situações vão melhorando. É o tempo que algumas pessoas têm para se organizar. E aqui vai mais um ensinamento importante para você dessa aula de hoje. Anota aí, a gente está quase acabando. Dívida se paga com dinheiro que sobra. Se você pagar dívidas com o dinheiro das suas despesas básicas, você vai fazer novas dívidas. Quem aí já não pegou todo o salário para pagar uma dívida e depois precisou de dinheiro para comer, para morar, para pagar aluguel, e aí teve que fazer novas dívidas? É uma bola de neve. Então, primeiro você deve organizar suas finanças. E aí, com suas finanças controladas, você já consegue fazer sobrar, porque existe princípio bíblico envolvido. Dentro dessa intensivão, eu estou falando de vários princípios bíblicos. E a consequência do sobrar dinheiro é quando você aplica todos eles na sua vida. Inclusive, na Semana Cristã, eu vou te mostrar uma estratégia, uma ferramenta poderosa de como você separar o dinheiro que entra para você, quer dizer, as sementes que Deus coloca em suas mãos. Como é que você deve usar cada uma? É uma estratégia. E aí, como é que você vai negociar direto com o credor no banco? Primeiro, você vai pedir um memorial de cálculo da dívida. E tem bancos que chamam que é o extrato do empréstimo. Sim, o credor é obrigado a te passar isso. E se houver alguma proposta de parcelamento nesse momento, fala, olha, calma que eu vou analisar
com calma. Não faça nenhum acordo sem ter clareza da sua situação financeira atual. A taxa de juros hoje, a taxa Selic, ela está no momento muito bom, porque ela está em baixa ainda. Ela estava menor, ela deu uma subida, mas ela continua baixa comparada às taxas de juros de alguns anos atrás. E você também pode pedir portabilidade da sua dívida. E isso é muito importante. O IOF paga ao governo, nos empréstimos, teve um momento que foi zerado. Então, você tem que ver, será que nesse momento tem IOF zerado ou não? Durante a pandemia, as taxas de juros reduziram consideravelmente. As instituições públicas ofereceram redução de juros, multa, transação, ou ferramentas novas de negociação. A taxa do cheque especial, de alguns anos para cá, reduziu muito. Houve redução absurda. Então, quando você vê, estamos em crise, mas crise é momento de oportunidade também. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, eu quero saber, você vai continuar chorando e focando no problema e não na solução? Muitas vezes, contratos de empréstimos antigos, que tinham taxas altíssimas, não estavam considerando a redução das taxas atuais. E para edificar na sua vida que é possível, sim, essas mudanças, eu quero que você ouça o testemunho do meu mentorado, Luiz Eduardo. Ele renegociou, quitou dívidas e fez sobrar dinheiro e agora investe, mas da forma certa, tendo entendimento do que ele poderia estar negociando. Pega isso comigo aqui. Dentro das vitórias que o curso Cristão Bíblico me trouxe, a primeira foi encontrar dinheiro na minha casa. Eu havia vários itens aqui que estavam inutilizados, itens que estavam parados aqui na minha casa. Com a venda desses itens, impressoras, telefones celulares, outros aparelhos eletrônicos, imóveis, consegui fazer a minha reserva de segurança, que é de extrema importância para a vida do cristão. Segunda vitória foi a renda extra, né, com as aulas da doutora e do Rodrigo. Eu consegui ver meus potenciais com um custo praticamente zero, só baseado aí no uso da internet, das redes sociais e da minha formação acadêmica. Eu pude aí hoje gerar renda extra. Hoje eu tenho uma renda que agrega ao meu orçamento, que é de extrema importância para a minha família. A terceira vitória que eu tenho, né, foi quitar dívidas. Eu tinha algumas dívidas que foram possíveis ser quitadas com a avaliação do próprio contrato da dívida. O Rodrigo e a doutora pôde mostrar, né, a importância da revisão contratual, pois ali tinha dinheiro enterrado que foi resgatado e ajudou a quitar essas dívidas. A quarta vitória que eu tenho que dizer foi de um empréstimo, né, que eu tinha, que ele estava sendo corrigido pelo GPM. Eu consegui fazer, né, com que ele paralisasse ali a correção do GPM e continuasse em parcelas fixas. Isso aí para mim foi de extrema valia. Além da clareza, né, que foi trago pelo curso, né, como a quinta vitória, enxergar a importância dos investimentos. Hoje eu estou como um investidor, tenho dinheiro aplicado, né? Então, assim, são muitas vitórias, umas atrás das outras, que faz com que a gente torne independente, que traz paz ao nosso coração e, principalmente, nos torna obediente à palavra do Senhor, que é pegar tudo aquilo que Ele nos dá para administrar e colocar na nossa vida em prática, para que isso produza frutos não só para nós, mas para a nossa família, para todos aqueles que estão ao nosso redor. Amém. Olha só, o caso do Luiz Eduardo, que ele fez a negociação da forma certa. E tem gente perguntando da mentoria, eu não tenho vaga aberta para mentoria, como que a Luiz Eduardo fez, mas se depois do intensivão tiver bastante pedido de mentoria, pode ser que eu abra algumas poucas vagas. Mas nesse momento você deve aproveitar o intensivão de finanças bíblicas com essas 28 aulas, as duas fases, hein? A primeira fase que está acontecendo aqui, esse aquecimento para a segunda fase, que também é gratuita, que é a Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças. Tá certo? Então, no momento, eu não tenho nenhuma vaga para mentoria, mas vamos seguir aqui. Então, se você tem dívida de 2, 3 anos, de tempos atrás, olha só, o Luiz Eduardo tinha e ele fez
atitudes certas. Uma opção que você pode ter é a portabilidade, onde você negocia com taxa de juros menor. Você pode ter essa chance de reduzir muito o valor das parcelas e pagar o que é justo. Você pode pegar empréstimos mais baratos em fintechs, quitar em banco, mas você tem que ver a comparação de taxas de juros. Você pode trocar juros menores que você paga, juros maiores por juros menores, mas cuidado, essa situação você está saindo de uma UTI indo para uma enfermaria. E aí, esse é a situação. Não que você vai sempre estar renegociando, trocando dívidas, não. A oportunidade de negociação é quando você encara a situação que você está. Se você está numa UTI ou se você está já saindo do hospital, saindo dessa doença financeira. Então, tem muitas possibilidades de negociar dívidas. Quanto às negociações, saiba que nada é impossível. Você é uma questão de tempo, paciência e perseverança, agindo da forma certa, segurando o seu emocional para não deixar o racional fazer com que você tome decisões erradas. Nunca aceite a primeira proposta. E uma dica de ouro para você pagar a dívida, anota aí. Eu sei que tem gente que já está com 5, 6 folhas de papel aí no seu caderno, anotando tudo desse curso. Dica de ouro para pagar a dívida. Não tenha pressa para pagar. Quem tem pressa para pagar, faz besteira. Essa é uma dica de ouro pela minha experiência e eu quero ver a sua transformação. Assim como o Luiz Eduardo tratou o caso dele, realmente mudou o caso individual dele com atitudes diferentes, eu quero aqui que você tenha uma mudança de mentalidade, uma metanoia financeira para tomar ações diferentes e ter resultados diferentes na sua vida. A frase da aula de hoje é: toda grande jornada começa com um pequeno passo. Sim, você está numa jornada. Você está numa jornada para sua transformação financeira, para ter suas finanças controladas, fazer sobrar dinheiro, sair do vermelho e começar a investir. Então, quando isso, tem mais alguns detalhes para negociação, só que aqui eu precisaria de várias aulas para você sobre isso. Existem contratos específicos que você pode solicitar prorrogação, tem questões de negociação do financiamento habitacional, tem mentorados que quitam o financiamento da sua casa própria, cartão de crédito é de uma forma que você pode, inclusive, ganhar dias para pagar sem pagar juros, quando você muda a data do seu cartão de crédito no dia certo? Mas entenda o seguinte, eu tenho que falar rápido porque é muito conteúdo e a hora voa, né? Quer se livrar das dívidas? O mais importante é que você busque se organizar financeiramente. Inteligência financeira, é isso que você deve buscar. Solucionar problemas financeiros, ainda quando estão menores. Imagine que você tem uma dor de dente. Se você não cuidar desse dente, ela vira uma infecção. Essa infecção pode ir para o sangue. E essa infecção no sangue pode atacar seu coração. Então, a dívida, sim, muitas vezes começa como uma dor de dente, que você precisa cuidar para não tornar um problema pior, como um ataque cardíaco. Nossa, doutora, que dramática! Sim, por quê? Porque eu quero te chocar. Porque quando eu vejo, eu não consigo desver. E eu já vi isso no caso de muitas pessoas. E eu quero te acordar hoje e transformar a sua vida financeira, te mostrar que é possível sim. Saiba que toda jornada começa com um pequeno passo. Não pense que o passo que você está dando é pequeno demais, não. A sua grande jornada, o sonho que Deus quer para a sua vida, só vai acontecer você dando um passo de cada vez. Tá joia? E a palavra da aula de hoje é jornada, palavra que destrava o certificado para você. Eu quero ver os super comprometidos aqui. Que legal, a palavra é jornada. Aproveita, dá o curtir aqui nessa aula. Compartilha também a aula de hoje.
e manda o link cristãorico.com/evento, manda no grupo do WhatsApp da igreja, para as pessoas que você conhece, avisa, fala para o filho, para a filha, para o pai, para a mãe, convida todo mundo, vamos transbordar na vida das pessoas que estão à sua volta. E o que você vai fazer agora? Se você tem Instagram, você vai fazer um stories com a frase da aula de hoje. Toda grande jornada começa com um pequeno passo, vai marcar @cristãorico, vai pegar o seu link vai pegar o link cristãorico.com/evento e vai mandar para as pessoas que você conhece, transbordando sabedoria para que as pessoas venham para o evento. E se você perdeu as aulas dessa semana, elas vão ficar no ar até o final de semana, até domingo, sim. Depois elas vão sair do ar. Quem avisa amigo não deixe para depois, não acumule. Aproveite o final de semana para maratonar alguma aula que você perdeu. Lembrando que as aulas de amanhã, as aulas desse sábado, vão ser ao 12h07 e às 17h07, 5 e 7 da tarde, tá bom? A aula de hoje à noite, às 21h47, o tema é Lei da Semeadura, um dos princípios bíblicos mais importantes de administração da vida financeira para você ser um bom investidor, tá joia? Então, te vejo na aula de hoje à noite. Venha e traga mais um, tá certo? Beijo grande, fique com Deus e tchau, tchau.